Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira live da Única Convida. Eu sou a Carla Mikoski, eu sou psicóloga e fundadora da Única Psicologia, que está promovendo esses encontros tão importantes aqui no nosso canal do YouTube, para a gente conversar um pouco com pessoas, com referências, com profissionais que vivenciam na sua prática um pouco do tema de percepção de riscos. Ao longo da minha caminhada de quase 20 anos, trabalhando como psicóloga, aplicando conceitos da psicologia dentro da segurança do trabalho, do campo de atuação da segurança do trabalho, tenho percebido o quão é importante que a gente saiba abordar e envolver as pessoas para desenvolver esse tema de percepção de riscos. Não só as pessoas que trabalham diretamente envolvidas nas atividades dentro da indústria, dentro dos mais variados tipos de negócio, que são as pessoas operacionais, como as pessoas que trabalham em qualquer outro segmento, em qualquer outra área dentro de uma organização. A importância que existe de entender um pouco mais sobre o tema de percepção de riscos, entender o quanto que a minha atuação como profissional impacta nos riscos de outros setores, de outras pessoas que podem estar mais diretamente expostas aos riscos. Então, com o objetivo de trazer um pouco mais de informação, de compartilhar experiências e vivências que eu tenho tido ao longo desses anos, eu tenho convidado algumas pessoas para vir bater esse papo aqui comigo, né? Que deve ser um papo leve, um papo gostoso e que fale a nossa linguagem, uma linguagem simples, de fácil compreensão e que alcance as diferentes interpretações que existem dentro de uma organização, né? Então, a gente começou essa série de lives sobre o tema de percepção de riscos com o meu colega, o Rico Martins, que é um especialista em aprendizagem e veio trazer essa perspectiva e esse olhar dele sobre o tema de percepção de riscos. Depois, na nossa segunda live, nós tivemos a honra de receber aqui o técnico de segurança, o Zé Ricardo, um amigo, um profissional que eu acompanho a jornada dele há muito tempo e que trouxe o olhar dele do quanto é importante que um profissional, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, conheça com um pouquinho mais de profundidade a temática de percepção de riscos. E a live de hoje, eu vou confessar para vocês que era um sonho, né? Poder trazer aqui alguém da operação, alguém que está na linha de frente, que bota a mão na massa, mas alguém que recebeu um pouco mais de conhecimento e de informação, que foi melhor preparado para atuar nesse tema de percepção de riscos. E poder compartilhar aqui com a gente qual é a visão dele, né? Será que faz diferença a gente conhecer um pouco mais sobre o tema de percepção de riscos? Se apropriar melhor dos conceitos que, às vezes, a gente acredita que as pessoas já sabem, como os conceitos de perigo, de risco, de controles e barreiras. Então, com a ajuda do Zé Ricardo, a gente conseguiu convencer o Bruno, né? Fizemos um convite aqui para o Bruno Fernandes, que é um operador que tem 10 anos de experiência já na empresa que ele trabalha, para vir compartilhar aqui com a gente o que ele pôde aprender ao longo do tempo que ele é um facilitador, que ele foi capacitado para ser um facilitador do tema de percepção de riscos na empresa dele, e como ele nota que isso faz diferença no dia a dia dele, né? Então, é com muita alegria que eu quero convidar aqui o Bruno para chegar e se apresentar para vocês, ficar à vontade para a gente bater esse papo. Vem para cá, Bruno.
Boa noite, Bruno. Obrigada por você ter topado esse desafio de fazer uma live. A gente estava comentando aqui nos bastidores que não é fácil, né, Bruno? É iluminação, é microfone, é não sei o quê, é uma série de coisas que a gente tem que pensar, que a gente tem que se preparar, né, para poder estar aqui no horário, aguardando aí as pessoas que a gente convidou para estar com a gente. É uma série de preparativos e dá um frio na barriga, né, Bruno? É, mas boa noite a todos, Carlos. Em especial, boa noite a você, a Fernanda, que cuida de tudo aí, tá? Dizer que é um imenso prazer a oportunidade de estar contribuindo, de fazer parte desse projeto, né? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Augusto Fernandes, eu sou formado em Geografia pela UFJF, estou na área da mineração e metalurgia há 10 anos, com experiência no setor hidrometalúrgico, pirometalúrgico, né? E capacitado para ser um facilitador das oficinas aproximadamente há um ano, e é um imenso prazer a cada oficina, lembrando que a gente tem uma oficina por mês, mas no nosso setor são outros facilitadores também, então são um número bem legal de oficinas por mês que nós temos feito em toda a empresa. Legal. Bruno, conta para a galera que está assistindo aqui a gente o que é uma oficina, né? Você fala assim, a gente faz as oficinas e tal, eu fui capacitado para ser um facilitador, mas talvez tenha algumas pessoas que estão nos assistindo aqui que não conhecem, né, o que é essa iniciativa. Você quer compartilhar com a gente? Sim, as oficinas, uma ferramenta importante, está revolucionando a cultura de segurança, a apropriação dos conceitos de percepção de risco. O objetivo dela, Carla, é aguçar em cada colaborador nosso, cada participante dessas reuniões, a percepção de risco, né? Então, as oficinas são uma reunião multidisciplinar, onde a gente pode contar por que ela é tão rica, que lá a gente pode contar com quem realmente faz as atividades, né, no dia a dia. Então tem membros da operação, membros da manutenção elétrica e mecânica, nossos líderes, nossos gerentes, o pessoal da segurança participando. Então é um brainstorm, uma tempestade de ideias referentes a cada atividade cotidiana que a gente faz no dia a dia, de forma a compartilhar essas experiências de cada um, coisas que aconteceram, boas práticas de cada um, para que a gente possa cada vez mais estar fazendo atividade com mais segurança, buscando Perfeito. sempre, buscando sempre a nossa meta, que é acidente zero. Legal, muito bom. Acho que é importante a gente compartilhar um pouquinho, né, do que acontece lá na empresa que você trabalha, que essa é uma ferramenta que foi desenvolvida e tem sido praticada aí ao longo dos últimos anos e que você foi um dos operadores escolhidos para ser um facilitador dessas conversas e dessas reuniões que pretende aí trabalhar a percepção de risco, ser um estimulador da percepção de risco das pessoas, né, Bruno? E quero aproveitar aqui, né, que você fez a tua apresentação, eu estou vendo aqui que no nosso chat tem muita gente que trabalha com você, né, que está cumprimentando, que está dizendo aqui que está muito feliz de ver, de participar aqui da live. E quero convidar a galera que está assistindo a gente, se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum comentário, pode ir fazendo aí no chat, que, na medida do possível, aqui ao longo do nosso bate-papo, eu vou trazendo as perguntas para o Bruno responder, tá, gente? Mas eu quero começar então, Bruno. Eu preparei aqui algumas perguntas para fazer para você. E a primeira delas, eu queria que você pudesse aqui contar para a gente como que, na sua opinião, o conhecimento sobre percepção de riscos contribui para a tua atuação como um profissional da operação, né? Como um membro da operação. Então, explica um pouquinho aí de que forma esse conhecimento sobre percepção de riscos contribui para a tua atuação. Ô, Carla, como as oficinas de percepção de risco, o objetivo dela é essa reunião multidisciplinar,
aonde a gente tenta aguçar, né? A gente busca aguçar a percepção, melhorar a percepção de cada um para enxergar melhor esses conceitos de perigo, risco e controle, as nossas barreiras para estar mitigando. Essa ferramenta, eu tenho imenso prazer de estar participando do projeto, que a ferramenta é fantástica, porque ela está ajudando todo mundo no nosso dia a dia, em nossas reuniões, porque a ferramenta que a maioria das empresas tem, em geral, é o nosso PO, que é o padrão operacional para cada atividade, né? Ele norteia a nossa atividade, o que fazer e como fazer, o que você vai precisar, os EPIs que você vai precisar. Se a gente não tiver um PO na nossa empresa para atividade, cada colaborador acha que tem uma maneira mais fácil de desempenhar tal atividade e fica sem essa padronização para a nossa empresa, né? Cada um faz de uma forma e a gente pode estar perdendo o nosso padrão, a nossa qualidade. Então, o PO norteia a gente no dia a dia, a ferramenta que a gente tinha, né? E que é muito eficiente, ela é útil para a nossa empresa, ela não deixa de ter o seu valor, né? Como padrão operacional, mas ela é um pouco fria, porque ela é confeccionada numa sala, né? Um papel A4, onde diz como a gente deve desempenhar para a gente poder fazer a nossa atividade com segurança e qualidade, né? Mas aí ela não consegue englobar no nosso dia a dia nossas experiências, né? Os nossos eventos, o nosso jeito, as nossas boas práticas de estar evitando, ela não contempla o pior, né? Ela é o paraíso ali, o ambiente perfeito de como fazer, nada vai dar errado. É como está ali no papel. Só que a gente sabe que no dia a dia alguma coisinha pode não dar errado, você precisa de uma intervenção maior, né? E ela não contempla isso, ela não cita o erro, né? Cita o que você precisa para se proteger, o risco inerente à atividade, seja substância química, ferramentas manuais e os outros riscos inerentes da área, mas ela não contempla o acontecer. Aí a oficina vem de forma fantástica fazendo esse complemento ao PO para a gente, porque ali durante as oficinas, o nosso bate-papo, a gente consegue ouvir experiências de diversos setores da nossa empresa, seja elétrica, mecânica, operacional, sobre aquele dia aconteceu tal coisa comigo e eu fiz assim. Então a gente começa a ver essas boas práticas que evitam os problemas, né? E deixam a área mais segura. Quem está na oficina ouve uma reunião de alguma atividade que não necessariamente é da sua área. Então, ela já não é mais totalmente leiga naquilo ali. Quando ela está de passagem na área, seja um mecânico ou um eletricista, ele não está totalmente leigo, ele sabe que acima da cabeça dele, ao redor da cabeça dele, quais as substâncias que estão passando, quais os riscos que ele pode estar sujeito, porque ele ouviu essa atividade lá, né? O operador vai ser treinado em determinada atividade, antes ele chegava totalmente iniciante, hoje não, ele lembra do que trata aquela área que ele vai estar, e os riscos, e as áreas, algum evento que pode ser propenso a perigo para ele, né? A dano material o físico, né? Então, essa é a contribuição depois de facilitador que a gente tem, né? No dia a dia nosso, de estar cada vez mais desenvolvendo em todos essa apropriação dos conceitos que dependem da gente, né? De nos proteger. Ótimo, muito bom, muito bom. É muito interessante isso que você traz, né? Que o PO tem ali uma referência, ele traz um guia, um norte de como a gente deve fazer as coisas, mas que ele está ali desenhado num mundo ideal, né? Sem considerar o que pode dar errado, né? Quais são as variáveis que podem interferir e fazer com que a gente não consiga seguir o procedimento, né? O que está escrito no PO. E nesses casos, quando a gente compartilha as experiências, as perspectivas, as percepções individuais, a gente aumenta a capacidade de cada pessoa de entender ou de saber o que ela pode fazer no momento que alguma coisa foge do controle, né, Bruno? Então, muito, muito legal isso que você está trazendo, como a contribuição que você percebe
né, de ser um facilitador, de entender melhor os conceitos de perigo, risco, controle e sobre percepção de riscos de uma maneira geral, né? A segunda pergunta que eu quero fazer aqui para você é se você poderia trazer um exemplo prático para a gente sobre como essa prática como facilitador de percepção de riscos contribui de verdade para a segurança no trabalho, né? Então, de que maneira isso que você está vivendo, né, como facilitador e na experiência de facilitar e de conversar com as pessoas sobre percepção de riscos, isso realmente contribui para a segurança delas? Contribui, Carla. Poderia citar aqui vários exemplos, sabe, de dia a dia que a gente vê a evolução de cada um e como as oficinas têm contribuído de forma efetiva com exemplos práticos para a gente. Eu resolvi estar passando esse vídeo, Carla, é um exemplo efetivo de como a oficina tem transformado a gente. Por quê? Eu estou usando esse vídeo do desenho do Tom e Jerry em alguns encerramentos de oficina, porque esse vídeo foi um colaborador nosso do dia a dia das nossas oficinas, da operação, chamado Sidney. Ele bem participativo nas reuniões, e ele em casa, vendo o desenho lá na casa dele, ele conseguiu, Carla, de uma forma fantástica, fazer uma correlação do desenho com o nosso trabalho, né? A gente viu no desenho que o Tom fez análise de risco, conferiu que a corda estava bem presa, mediu ela direitinho até onde o cachorro não alcançava e foi lá judiar do cachorro, né? E deu tudo certo. Naquele dia deu tudo certo, né? Logo depois o cenário mudou, né? E ele não fez uma nova análise de risco e se deu mal. E o operador conseguiu passar isso para mim, falou: olha a importância que a gente chega todo dia para tarefas rotineiras e acha que já está mapeado porque eu já fiz ontem, eu faço há 1 ano, né? E está tudo certo que eu já mapeei, mas a gente nunca deve deixar de vigiar e mapear novamente, que o cenário pode mudar. Se a gente fizer isso todo dia, mapear certinho a nossa percepção, a nossa análise, a gente vai conseguir cada vez mais estar desempenhando as nossas atividades com segurança, né? Então, eu resolvi passar esse desenho, que ele veio de um dos nossos colaboradores, mostrando que em casa, em todo lugar agora, ele se apropriou dos conceitos e dos ensinamentos que as nossas oficinas têm feito, né? Então, como outros exemplos que eu posso estar dando, né? No início, a gente é um facilitador, às vezes eu estou em oficina como espectador, o facilitador são outros, né? E a gente vê que todo mundo hoje seria capaz de ser facilitador. Eles gostam das oficinas, né? A gente conta o dia, tá lá agendado, a turma toda eufórica, sabendo que hoje tem oficina. Aí a pessoa quer fazer da área dele, quer lá mapear alguma coisa que incomoda, né? A nossa área tá fantástica, a oficina. Um outro exemplo que eu posso dar, uma oficina de percepção de risco que eu fiz, uma das primeiras, era sobre a dosagem de um reagente que tem que fazer todo turno. E é uma dosagem simples, uma tarefa simples que era para fazer bem rápido, mas o acesso era um pouco alto e o acesso não estava totalmente adequado. Para a gente dosar, tinha uma certa altura, então envolvia um risco de trabalho em altura, por volta de 2 metros a 3 metros. E na empresa, uma altura dessa exige cinto de segurança, então a gente tinha que parar para fazer o checklist do cinto de segurança, vestir o equipamento, ir lá em cima, por mais que você esteja com a EPI, o risco existe, né? E logo depois da oficina, esse foi um dos itens não controlados nas nossas barreiras, que foi o trabalho em altura por o acesso não estar padronizado. Imediatamente depois da oficina, foi o único problema visualizado por nós na oficina. Imediatamente depois da oficina, a liderança se apropriou desse desvio não controlado, e hoje a gente faz atividade com acesso adequado. Foi desmontado um andaime que não é um acesso permanente e foi orçado
na parada da planta certinho, nós montamos um acesso padronizado, Carla, com a escada de ferro, com corrimão dos dois lados, que você vai na mesma altura, mas com total segurança, sem necessidade de cinto de segurança, nenhum outro EPI. Então aí a gente elimina o preenchimento do checklist do cinto, o vestir o cinto, tirar o cinto. A atividade ela foi reduzida de 30 minutos para 5 minutos. Né? E muitos outros exemplos poderiam ser dados lá no nosso setor. E eu queria só, assim, usar exatamente essa tua fala, né, Bruno, porque todo mundo fala que fazer as coisas com segurança demora mais, porque é chato, porque, né, envolve... Mas olha aí, um baita de um exemplo do quanto a gente consegue também reduzir o tempo das atividades e contribuir para a produtividade se a gente for inteligente, né, se a gente conseguir aproveitar essas percepções diferentes, escutar quem está na ponta, né, dar voz para quem está na operação e está vivendo ali as dificuldades no dia a dia. Como a gente pode ter espaço para fazer melhor e mais seguro. Então, adorei esse exemplo. Os dois, né, que você trouxe aí do vídeo também, que foi algo que alguém que compreendeu bem os conceitos consegue já identificar isso lá na sua casa e traz, né, como uma contribuição para dentro da empresa. Isso é fantástico também, né? Mostrando que apropriou tanto da oficina que levou para a vida, fora do ambiente de trabalho, né, Carla? Exemplos são muitos que a gente poderia citar. A cada oficina, itens não controlados no meu setor estão sendo uma oportunidade tremenda para projetos de MC. Os MCs na nossa empresa são... equipes de melhoria contínua, né? Certo. Onde a gente vê oportunidades de estar melhorando o fazer, né? Seja em redução de custos, seja na segurança, seja no 7S, evitando de pontos de sujidade na nossa área, né? Então, é fantástico como elementos não controlados estão sendo oportunidades para a gente vir com projetos de melhoria contínua no nosso setor. E eu acho que vale destacar aqui, né, Bruno, que quando você se refere assim, a itens não controlados, são riscos que a gente mapeia, que talvez estejam com algum controle, mas não estão totalmente controlados como a gente gostaria ou como poderia ser. E aí vocês fazem um encaminhamento, né, para tomar algumas ações em cima disso, para que o risco seja melhor gerenciado, com barreiras mais efetivas, com controles mais efetivos sobre esses riscos. É isso? É muito legal. Eu tive o costume até de muitos meses depois resgatar algumas oficinas que foram as minhas primeiras há um ano atrás e a gente fazê-la novamente de novo para mostrar a equipe, agradecer a liderança, o engajamento de como a atividade melhorou, uma atividade que agora foi feita sem nenhum item não controlado. Perfeito, legal. Olha só, quero te fazer uma outra pergunta, que é a seguinte. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou como facilitador do tema de percepção de risco? Teve alguma coisa mais desafiadora, assim? O que pegou para você? O mais desafiador é que tudo que é novo, né, Carla? É difícil, é um projeto novo, né? Então, eu sempre não tive muita dificuldade ao longo da minha vida com oratória e tudo, então falar em público não era um desafio propriamente para mim, né? Mas no início, as equipes tinham uma dificuldade tanto no participar, né? No participar das reuniões, que ficava todo mundo receoso, calado, como na apropriação dos nossos conceitos de perigo, risco e barreira. A cada oficina, hoje o pessoal está afiadinho, mas a gente nunca deixa de, no início, estar reforçando cada conceito. Então, hoje, um já ameaça falar, a gente já mal inicia e pede uma relembrada dos nossos conceitos, né? Tem um monte de candidato para fazer, né? Isso foi ao longo do tempo, né? Com muito a capacitação que a turma da segurança, o Zé Ricardo, você, o Rico, tem feito com a gente, para a gente cada vez mais fazer com que todos que estão na reunião sejam facilitadores, né? Então, no início foi muito difícil isso, às vezes a turma queria participar e confundia um pouco a atividade, o que seria perigo, ou o que seria risco.
Aí alguém da segurança, o Zé Ricardo, às vezes na reunião, sempre ajudava, desempatava para a gente, né? Que às vezes a gente explica, a turma não entendia muito bem, continuava com aquele pensamento que aquilo não era um perigo, era um risco, né? E a gente sempre buscando a evolução. Hoje essa dúvida não existe mais, está tudo bem gravadinho na cabeça de todo mundo, os conceitos, né? E tudo com técnica, algumas pessoas de forma mais pedagógica nas reuniões, outras pessoas a gente usando uma técnica mais andragógica. O desenho aí é um exemplo de uma técnica pedagógica, né? Outros exemplos em outras reuniões a gente usa uma técnica mais andragógica e o pessoal foi se soltando. Hoje você está de facilitador formal lá, né? Mas todo mundo tem condição de estar conduzindo uma oficina com qualidade. Que legal. Olha só, Bruno, que bacana. Eu tenho algumas outras perguntas aqui para te fazer, mas o Adilson Monteiro, que é um cara super experiente na área de segurança, ele está aqui prestigiando a nossa live. Um abraço para você, Adilson. E ele fez uma pergunta muito legal que eu queria compartilhar com você. Que é assim, ó, vou botar aqui na tela para a gente ver juntos. Na sua opinião, como instruir e motivar o novato a ter a mesma percepção de risco em comparação com os mais experientes? Muito boa pergunta, né? Obrigado, Adilson. Interessante essa pergunta, a gente consegue levar para os dois lados, né? O lado que você levanta para a gente é interessante, que o novato às vezes pode estar um pouco abaixo, né? Da turma já. Então, como que a gente faz para estar instruindo e motivando ele? Chamando a participar. Ao participar, a gente ouvir, escutar, né? Às vezes ele vai surpreender a gente, por mais novato que seja, ele vai ter uma percepção, até que os experientes não teve uma visão diferente de quem está ali no dia a dia, e talvez o perigo ou o risco virou rotineiro e ele não observe como novato, né? E a gente está, acho que o principal é dar ouvido a essa pessoa, né? Independente do tempo de empresa na nossa equipe, a gente dá ouvido igual para todos, né? E surpreende muito a gente, às vezes a pessoa com menos tempo de casa, mas tem, Carla, uma bagagem anterior de uma outra empresa, uma experiência de vida diferente, né? Uma vivência diferente, e muitas vezes surpreende a gente positivamente, já chega já no nível afiadinho. A troca para os dois lados, os experientes compartilhando as experiências da realidade que eles têm, né, com o novato, e o novato fazendo perguntas, né, que tiram um pouquinho os experientes da zona de conforto, né, Bruno? Acho que é nessa troca que a gente vê o efeito, né, do trabalho da percepção de risco, né? Que ninguém é capaz de perceber tudo. A gente depende muito dessa troca de experiências, né, Bruno? E Então, a gente tem um mover lá, Carla, né? Especialmente nas oficinas, com os novatos e também com os mais experientes. A gente costuma dizer que aqueles que estão no meio, né? No meio do caminho, seja experiência de empresa, eles estão no ápice, eles estão motivados, eles não são novatos de não ter o conhecimento técnico e não são tão experientes de estar acomodado, acostumado com o risco. Então, o nosso foco principal na oficina é tanto os novatos que têm talvez uma experiência menor e a gente tem que cuidar deles de forma especial para eles saberem o risco que eles estão, né? E talvez pela deficiência, experiência técnica do dia a dia, tá um pouco mais sujeito a alguma anomalia com eles, né? Como os mais experientes também, que às vezes sabem demais, são confiantes demais. O excesso de confiança às vezes pode estar prejudicando a gente na nossa percepção. Perfeito, muito bom, Bruno. E eu acho que isso cola, né, conecta com o que você trouxe lá no início, que as oficinas são essa oportunidade de cada um contar casos que já viveu, o que erros que aconteceu, que quase levou a um acidente, ou que levou a algum acidente, que também contribui ali como uma maneira de alertar, de trazer repertório, né, para as pessoas poderem saber como agir em determinadas situações que elas não viveram, mas o colega viveu e essa partilha contribui, né?
Eu não esqueço até hoje, Carla, uma reunião com o Rico na nossa empresa que ele teve lá, né? E o objetivo, ele resumiu bem o objetivo da nossa oficina, do nosso aguçar de cada um da percepção de risco, onde ele citou interessante um operador que foi fazer uma limpeza de tanque. E a manutenção era no agitador do tanque que tinha caído por material lá no fundo que não estava sendo agitado, pesou o agitador e ele quebrou do seu eixo lá, né? Então o objetivo era o quê? Abrir o tanque para iniciar a limpeza do tanque para a mecânica poder fazer a substituição e a manutenção no agitador com segurança. E todos tinham olhado o PO, o como fazer, o que a gente bloquear para fazer com segurança, e o Rico nunca esqueceu, eu também levei isso lá. Como os bons costumes, as boas práticas do dia a dia vão transformar a gente num ambiente mais seguro. Ele relatou que o operador falou, olha, mas a gente não mapeou uma coisa. O agitador quebrou em cima, que é a sustentação dele. Então, ele está sustentado pela parte de baixo, que é o próprio material que está travado nele e é onde ele está sustentado. À medida que a nossa missão é abrir o tanque e limpar, à medida que a gente limpar esse material e aliviar esse material, o agitador não tem mais a sustentação de cima. Pode acontecer alguma coisa com a gente. Nós esquecemos de travar esse agitador primeiro. E antes da atividade, a manutenção foi e fez uma amarração com segurança no agitador, a tarefa foi feita com segurança. É esse o nosso objetivo nas oficinas, que ela é diferente do PO. É aquele mover, aquela visão diferente, é aquele dia que quase um acidente, para ele nunca mais nem ser nenhum quase acidente. E a gente conseguiu o nosso objetivo, Carla, que é trabalhar com segurança, respeitando as pessoas, o meio ambiente, acidente zero. Legal, sensacional, Bruno. O pessoal está elogiando um monte você aqui no chat, tá? O chat está pegando fogo, como diria o nosso amigo Rico. Rico, um abraço para você. Eu sei que você está aqui Ele está também. aí acompanhando a gente, né? Com certeza. Ele mandou até um comentário agora que esse dia foi muito emblemático, que marcou para ele também. E, Bruno, a gente tem duas perguntas aqui que são bem parecidas com a minha próxima pergunta para você, que é uma pergunta que fala sobre qual é, na tua opinião, né, o que a liderança, os líderes, podem fazer para ajudar a melhorar a percepção de risco dos empregados de maneira geral. Então, no teu olhar, qual que é a contribuição, qual que é o papel, né, o que esses líderes podem fazer para ajudar, para contribuir com a percepção de risco das pessoas? Ô, Carla, é complicado assim a gente falar que tá tudo ótimo, né? Que não tem o que melhorar, que a gente sempre tem, mas aqui eu deixo um elogio especial a toda a liderança envolvida com a oficina, a liderança da segurança, saúde e meio ambiente do SSMA, a liderança nas diferentes UGBs da nossa empresa, a minha em especial, que está fantástica. Então, o que eu posso deixar que eles podem estar colaborando com a gente ainda mais é o que nós estamos fazendo aí no caminho certo, que é a oficina ser feita com o cronograma direitinho, a gente não tem aquela pressão, a produção para um pouquinho naquele momento, a oficina é durante 50 minutos no nosso diálogo de segurança e saúde, né, o nosso DDS, e ela flui bem, com participação de todos. O principal, que a cada oficina, eles estão sempre nos ajudando. Chega um momento que está além da gente, né? Se a gente mapeia um risco não controlado, ele vai continuar não controlado. Por outras atividades, por vários dias, se a gente não tiver a ajuda deles. E dessa forma, como eu citei anteriormente, está fantástico que a cada item não controlado, a gente está atuando, está mudando a área, está deixando ela mais segura. É isso que incomoda nessa atividade? Então vamos resolver isso. Aí eu estou até trazendo algumas oficinas anteriores para mostrar que mudou, que foi feito, lembrar a equipe que ela está dando frutos, né? Tudo que é não controlado agora está controlado e a atividade antes insegura está sem desvio nenhum, com total segurança. Os líderes são coaches também das oficinas, eles têm a meta deles, eles fazem a oficina deles também. Então tá fantástico. O envolvimento de todos, a cada dia, né? Você vê
eu não sou o único facilitador, né? No meu setor, cada letra tem o seu, então, no mínimo, no meu setor, são 4 oficinas por mês, né? Que todos eles participam. Outra coisa, uma colaboração fantástica deles no meu setor é que a nossa oficina tinha aquele quadro inicial, eles providenciaram uma boa TV lá, gigante, onde a gente pega o nosso notebook e consegue projetar a atividade na televisão, porque lá na reunião tem gente que não conhece a área. Como eu te falei que tem multidisciplinar, o mecânico, o técnico de segurança, o eletricista, o operador de outras áreas vai nas nossas reuniões e vice-versa, prestigiar outras áreas. Então, quem está ali, às vezes, o novato, nunca viu aquela área, nunca viu aquela atividade. E com a televisão, a gente faz um videozinho do operador realizando a atividade, para todo mundo poder entender, visualizar os riscos, né? O desenho foi assim, você vê, eu pude passar esse desenho para a turma, porque a gente tem esse recurso audiovisual, eles estão de parabéns. Quando a gente mapeia que alguma ferramenta da nossa atividade em questão pode melhorar por ser mais leve, Carla, ou mais longa para tirar a gente mais da linha de fogo, imediatamente depois da nossa oficina, é confeccionada uma nova ferramenta mais leve ou mais longa para proteger a gente mais, alguma barreira no equipamento que vai proteger a gente dos diferentes riscos. Então, o engajamento está fantástico lá. O que eu deixo é isso, é a gente continuar tendo essa tranquilidade para fazer a oficina com calma no tempo previsto de 50 minutos. Perfeito. E assim, Bruno, claro, né? Você está falando da realidade que você conhece, que é dentro lá da tua empresa, mas a gente tem aqui várias outras pessoas que são de outras empresas, né? Você teria assim alguma dica para dar para outros líderes? O que eles podem começar a fazer para estimular a percepção de risco dos seus empregados, do seu time? Quem está ouvindo de outra empresa que não conhece, né? Está conversando com a Única, fazer uso dessa ferramenta fantástica. Ela tem revolucionado a nossa cultura, Carla, de percepção de risco, por isso. É porque quem faz, ela é feita porque quem está na atividade, né? O PO às vezes é feito pela alguma liderança no escritório, ele está ali há anos na empresa, a oficina é dinâmica, ela muda, ela vai ser feita por cada um que faz atividade, e tem esses conceitos empíricos aí que a gente tem relatado. Então, quem não conhece a ferramenta, super recomendo. Legal, obrigada, Bruno. Uma outra pergunta que surgiu aqui também, de novo do Adilson, é se esse trabalho, né, sobre a percepção de risco também engloba os terceiros dentro da tua empresa. Sim, os terceiros participaram do treinamento com a gente, com você, com o Rico. São várias empresas parceiras lá. Eles desenvolvem a oficina deles no ambiente de trabalho deles. Eles participam com a gente da nossa. Eles também trazem a experiência deles, né? Lá como parceiros a gente tem soldadores, montadores de andaimes, que são especialistas em trabalho em altura, a fazer cada vez mais com segurança. Eles montam aqueles andames que a gente não acredita como faz tão rápido, com segurança, sabe, cara? Então, eles têm os facilitadores deles também, e lá é sempre multidisciplinar, sabe? É sempre a empresa fazendo com eles, vice-versa. Eles nunca fazem a deles sozinhos, tem membros da nossa empresa com eles. A nossa sempre tem a participação também de terceiros, né? E isso é muito legal também, que o parceiro ele tem um número bem grande de novatos, pessoas que a empresa deles prestam serviço em outros estados, em empresas de grau de risco diferente do nosso. A gente está numa empresa de grau de risco 4, então às vezes ele chega não percebendo a importância de se apropriar desses conceitos, que é uma empresa que tem um certo risco, né? Então é fantástico ele participando com a gente, para ele enturmar e saber que é preciso ele ter esse domínio, que depende dele, essa apropriação desses conceitos, e a segurança depende dele, né? Cumprir o procedimento, estar bem treinado, é possível fazer as atividades com segurança.
Legal, muito bom. Eu acho extremamente importante, né, Bruno, que a gente envolva os nossos parceiros. Eles, como eu falo, quando a gente está falando de segurança, de saúde, não existe distinção. Somos todos pessoas que estamos trabalhando no mesmo contexto, expostos a perigos e riscos da mesma maneira. E, portanto, o cuidado, né, que a gente oferece, que a gente promove, precisa alcançar todas as pessoas. Então, não tem essa de crachá diferente, tratamento diferente. Eles também precisam ser envolvidos, e isso também é uma prática que eu reconheço muito, né, dentro da empresa de vocês. Lembrando o Adilson, né, que eles não são só participantes da nossa, né, Carla, deles estarem presentes Isso, da nossa, eles são facilitadores das deles. Cada empresa tem seu facilitador. A gente tem por volta de 600 colaboradores diretos e para lá de 1.000, contando os indiretos da nossa empresa, e eles participaram do treinamento com a gente, eles são facilitadores também, né? também, São perfeito. condutores. Legal, muito bom. E aqui a gente está no chat, também as pessoas reforçando, né, o quanto que é importante a questão que você trouxe da liderança, de dar esse espaço, né, Bruno, para que vocês possam realizar essa reunião com esse enfoque em compartilhar as experiências de vocês, as percepções de vocês, porque, sem sombra de dúvidas, a gente pode ter contextos onde a liderança não facilita isso, né? Ou fala, pô, pessoal, e aí, não vai terminar logo, né? E dá aquela pressãozinha assim, né, para voltar logo para a atividade. E então a gente ter esse espaço é precioso, né? E que a gente possa fazer sempre bom uso dele, com responsabilidade, né? Com coerência, sabendo o que a gente está construindo ali naquele momento. E por isso a gente também acha tão importante, né, Bruno, que realmente os facilitadores estejam bem capacitados, porque senão a gente se perde ali do objetivo e do propósito dentro dessas reuniões, né? E Vale uma ajuda da liderança foi isso, sabe? Abriu o treinamento para a gente se capacitar a gente para ser um facilitador. São vários, né? E a gente chegou num estágio que qualquer participante das oficinas, devido à demanda de oficinas que a gente tem no mês e o costume com elas, Carla, qualquer um tem total condição hoje de estar conduzindo as legal. oficinas no nosso setor. Que máximo, né, Bruno? Muito legal. Ó, o Zé Ricardo, ele está me lançando um desafio da gente trazer aqui um facilitador das empresas parceiras para vir conversar comigo. Eu topo, viu, Zé? Esse é um desafio fácil para a gente conseguir. A gente tem que conseguir alguém que queira vir aqui falar, né? O Bruno topou meu desafio. Não é todo mundo, não, que enfrenta esse desafio, né, Bruno? É. Legal. Muito bem, Bruno. Olha, a gente está aqui chegando ao final da nossa live e eu queria que a gente fosse lá para as mensagens finais, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte: que mensagens, né, você deixaria para as empresas e para os empregados? Então, para que a gente consiga ir trabalhando cada vez mais esse tema, né, de percepção de riscos. Então, na tua ótica, que mensagem você daria aí para as pessoas? A mensagem que eu deixo para as empresas, Carla, em geral, é como a nossa tem feito, sabe? Investir. A gestão do século XXI é empatia, né? É a gente não avaliar se ele tem X tempo, o cargo, é a gente ter empatia em cada experiência de cada um que a oficina proporciona. É estar investindo nisso, nessa capacitação, para cada um se apropriar, saber os riscos, dar total condição da gente estar trabalhando com segurança, né? Porque uma pessoa bem treinada, focada, sabendo o que faz, dificilmente vai se envolver em acidentes, né? Eu gostaria de compartilhar uma experiência, foi fantástica. O meu coordenador lá no meu setor, o Delano, me deu uma oportunidade única que iniciou a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, essa semana, segunda-feira, na nossa unidade.
e o Delano me convidou para participar de uma live com o Rodrigo Pimentel. O Rodrigo Pimentel, ele é o capitão do BOPE, e eu tive essa oportunidade única de participar dessa live, que foi uma das atividades da nossa CIPAT promovida pela empresa. Rodrigo Pimentel é o coronel do BOPE que gerou o personagem do Capitão Nascimento no BOPE. O Wagner Moura foi lá no BOPE, foi vivenciar com ele as experiências, encarnar o personagem, viver o dia a dia do BOPE para sair aquele filme fantástico, né? Então, muitas coisas a gente pode pensar, mas por que o capitão do BOPE, um grupo de elite que está ali na linha de frente com a bandidagem, tem a ver com a nossa empresa, com o nosso dia de trabalho, que não é armado, isso e aquilo, e foi fantástico, a gente conseguiu captar cada experiência, Carla. Lá ele cita cada coisa fantástica, ele dá um exemplo que, infelizmente, no ano passado, a polícia do Rio de Janeiro, a polícia comum, civil, militar, teve mais de 182 mortes no ano, e o BOPE em trabalho nenhuma. E ele explicou que o BOPE vai para as atividades mais difíceis, o confronto mais arriscado. Ele vai resgatar uma guarnição que está presa na favela, ou ele vai nos bandidos de maior periculosidade. E ele atribui esse sucesso que a gente pode trazer para a nossa empresa. Com o quê? Com foco, com treinamento, com capacitação técnica, né? A gente consegue ter o sucesso. Então foi fantástico as experiências. Aí, e muita coisa a gente consegue trazer para a nossa empresa. Ele relata lá, olha só que experiência fantástica para a gente estar encerrando aí. Ele relata lá que em determinada missão, um dos subordinados dele ficava assim, ele tinha uma missão na favela lá, 19 horas lá. E não tem hora para começar e não tem hora para acabar. Ele disse que desde a base, no planejamento, que eles conversam, eles planejam, depois da atividade, eles fazem um debriefing, sabe? Depois da atividade, sobre os erros para não cometerem de novo. Ele fala que desde o planejamento, o colaborador estava assim com ele. Capitão, que horas que acaba a nossa incursão? Até às 19 horas já acabou? Porque eu tenho o casamento do meu irmão, eu gostaria de ir. E ele falou, não sei, a gente não sabe a hora de acabar. E durante a atividade, lá na missão deles, o rapaz continuava abordando ele se estava acabando. Infelizmente, esse colaborador, ele levou um tiro nessa missão, que o colete salvou a vida dele. Mas ficou o aprendizado que ele falou que nunca mais ia cometer esse erro. Que lá no início ele devia ver, lá no início já ter bloqueado esse colaborador, porque ele não estava focado. Então, na nossa empresa, a gente quase impossível a gente zerar a nossa experiência, o nosso problema pessoal, né? Que todos vão ter na nossa casa, nossos familiares, nossos problemas do cotidiano, do dia a dia, mas que a gente tem que estar sempre focado, né? Outro exemplo que ele dá, Carla, que ele deu lá, é que ele foi para uma missão e tinha que descer de helicóptero na comunidade. E um novato de 4 meses de serviço, ele falou que isso é fantástico, é o que acontece nas nossas oficinas. Todos têm voz nas nossas reuniões. O mais novato falou, capitão, não vai dar certo só com o helicóptero. Enquanto a gente estiver descendo, a gente pode ser alvejado. A gente precisa de um helicóptero de apoio para poder dar cobertura para a gente. E eles combinaram, foi a ideia desse colaborador novato, que qualquer problema que perdesse o contato visual, a missão ia ser abortada, né? E durante a atividade, quando estavam prestes a descer, deu um nevoeiro, que o helicóptero de cobertura perdeu o contato. Entrou em contato, chama no rádio, eles já estavam armando o rapel, chama no rádio, o rádio não pega, acabaram descendo. Ele dá o exemplo que o primeiro no BOPE que desce, que enfrenta, é sempre o comandante. Isso é igual na nossa empresa também. Né? A gente que é a linha de frente, a gente vai sempre primeiro para orientar, para mostrar o que fazer, como fazer com segurança, né? Só que esse comandante desceu, o helicóptero não pôde dar cobertura e ele foi alvejado e infelizmente esse capitão, ele ficou paraplégico, tá vivo, mas aquilo marcou ele. Na volta, no debriefing, o novato estava revoltado, porque ele tinha avisado que era para abortar. Você está vendo como a gente tem que ter foco, determinação, cumprir o planejado? Nós estamos tratando isso na nossa oficina. Qualquer coisa que fugiu do planejado, vamos interromper um pouquinho a atividade? Vamos avaliar mesmo? Vamos reprogramar?
sabe? Para não acontecer o pior, né? Então, o que fica é isso. A mensagem final que eu deixo para as empresas, Carla, é essa. Que a nossa missão, por mais que o acidente esteja acontecendo, está na nossa mão resolver. O capitão do BOP mesmo relata que, além deles planejarem tudo, estarem treinados, eles conseguem ir para essas missões sem uma fatalidade, sem um acidente, na maioria das vezes. E o inimigo deles, como diz o Tropa de Elite, o inimigo deles é outro. Né? O perigo nosso na nossa empresa são objetos inanimados. É a bomba, é o tanque X, né, é o equipamento Y, eles são inanimados, o perigo está quieto lá, estático, né? Se a gente cumprir a nossa parte de cumprir o procedimento, tá bem treinado, o perigo não vai surpreender a gente. A missão deles é muito mais difícil, que além deles estarem cumprindo o procedimento, o inimigo pensa, o perigo pensa, vai surpreender eles. Né? Então, se eles conseguem com essa dificuldade, a nossa missão ainda é mais fácil ainda, buscar o zero harm, né? A gente trabalhar com zero acidentes. Né? Um vídeo interessante que a segurança passa para a gente na empresa lá, é uma vez, para a gente estar encerrando, Carla, a segurança passou um vídeo muito interessante para a gente numa de nossas reuniões, que o número da empresa de acidentes estava tipo 50 acidentes no ano. Chamaram os colaboradores da empresa para uma reunião e perguntaram a eles. Todos acharam um número elevado de acidentes, 50. Né? E perguntaram para eles, qual o número ideal para você? Alguns falaram 30. O que falou 30, a empresa pegou 30 familiares deles que já estava previamente lá na empresa, porque chamaram familiares de todo mundo e deixou nas coxias lá escondidinho. O que falou 30, trouxeram 30 familiares dele e colocou em volta dele. Quando ele olhou os 30, ele falou, poxa, se fosse 30, poderia ser meus parentes. Né? Aí, o outro colaborador assustou, falou, 30 é muito, né? Para mim, 3 é um número legal. Aí trouxe o marido e os dois filhos dessa colaboradora. E ela viu que 3 não é um número suficiente também, né? Que é o nosso marido, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos pais, as nossas mães, né? Os nossos filhos. Então, conseguiu conscientizar a todos que o nosso objetivo, né, a gente trabalhar com segurança na minha empresa, nas empresas em geral, tem que ser uma obsessão. O acidente zero não pode ser simplesmente um objetivo. Tem que ser como o BOP, tem que ser uma obsessão a busca do acidente zero, tá? E nisso eu vou encerrando esse recado para todas as empresas aí que é possível. Perfeito. Nossa, gente, é hipnotizante a gente ficar aqui escutando o Bruno falar, né? É muito legal, todos esses exemplos que você citou agora, que foram inspiração para você, né? Da história do Rodrigo Pimentel, né? Das histórias que ele traz aí. E quero também aproveitar para compartilhar que a história do BOP, a forma como as pessoas são capacitadas para que elas tenham autonomia, para que elas possam refletir por elas mesmas, tomar decisões mais coerentes com a saúde e segurança deles, também é uma inspiração para nós aqui da Única. Também é algo que motivou a gente para construir esse trabalho que a gente faz, né, de oficinas de percepção de risco em algumas das empresas que a gente trabalha, de formatar, de capacitar, na verdade, esses facilitadores, que é o papel que você desempenha, né, Bruno? E você falou aqui para a gente, né, mais cedo, do quanto é importante para as empresas que elas também tenham esse viés de pensar sobre o futuro, né, do que pode acontecer de errado. E eu achei isso tão legal quando você trouxe. E quando a gente está falando de capacitação das pessoas, a gente está falando isso. É preparar as pessoas para o que pode dar errado e como elas devem agir, não só no que elas têm que fazer ali dentro do padrão habitual, normal delas, mas se alguma coisa foge do habitual, como é que eu devo agir? De que forma? E eu acho que tudo que a gente fala e a maneira como a gente trabalha junto com vocês, né, da operação, é uma maneira de preparar as pessoas para agir quando as coisas fogem do controle, né, Bruno? Então, acho que essa é uma mensagem também que eu reforço, junto com você, da capacitação,
da importância da gente explorar mais esses temas junto com todas as pessoas, não só da operação, a gente trouxe você aqui, porque eu acho extremamente importante a gente ver na tua fala, claro que você é um cara super eloquente, tem uma fala muito fluida, não é assim com todo mundo, não é todo mundo que tem a coragem de vir aqui falar, mas a gente sabe lá no dia a dia o quanto que as pessoas aprimoram não só o seu entendimento, como a sua prática, a partir do momento que elas têm mais acesso a esse tipo de troca de informação e de experiência que a gente promove, né, Bruno? Então, gente, olha, já chegou ao fim aqui a nossa terceira live. Eu quero agradecer demais, Bruno, por você ter topado esse desafio. Dizer que estamos juntos, né? Seguimos juntos lá com o nosso trabalho, que você siga fazendo esse trabalho bonito que você tem feito. Por onde você for, não interessa em qual empresa, mas que você leve com você essa semente de cuidado que a gente planta aí, né? Tá bom? A todos que acompanharam a gente até agora, o meu muito obrigado. Sinto um abraço carinhoso. E saiba, Bruno, que os comentários aqui estão fantásticos, viu? Todo mundo Agradecer a todos, Carla. Agradecer a você a oportunidade de estar fazendo parte desse projeto, a oportunidade de estar nessa live. Agradecer a Fê aí por tudo, né? Os bastidores nos dando apoio. Agradecer o Zé Ricardo aí, o Walter, gerente de segurança nosso, prestigiando aí, né? Essa condição de a gente estar num projeto bonito desse, essa capacitação que nos tem dado, né? Toda a nossa gerência, a minha gerência em especial lá, que está dando toda essa condição a gente, o recurso, que está não deixando ela morrer a cada desvio não tratado, a cada risco, né? Está conseguindo para a gente estar arrumando e fazendo as atividades cada vez mais seguras. Todos os participantes aí, né? Que estão aí com a gente, prestigiando. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. Legal, obrigada, Bruno. Uma boa noite para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau.